A RTP Madeira continua hoje a entrevistar representantes de listas concorrentes pela Madeira às eleições de 5 de junho. De acordo com a ordem do boletim de voto, hoje é a vez da candidata do PPM, Wanda Raimundo. Doutora Wanda Raimundo, muito boa noite. Muito boa noite. O PPM não tem tido atividade na Madeira. Também em relação à Wanda Raimundo não se conhece atividade. Quem é a candidata do PPM? Antes de mais, eu estou no PPM desde 2009, sou monárquica desde que me conheço, mas estou no PPM desde 2009. Só em 2010, portanto o ano passado, com a nova direção, o PPM julgou ser importante e no sentido do programa que temos feito nos Açores, ter uma representação regional na Madeira e, portanto, foi elaborado um projeto para termos uma representação na Madeira, do qual eu fui incumbida. Quem é a Wanda Raimundo? Eu sou licenciada em História, fiz uma pós-graduação em História também, interesso-me por política, por cultura. Eu estou a viver na Madeira e estou encarregue agora... É natural de Lisboa. Sou natural de Lisboa, é verdade. Estou encarregue agora do desenvolvimento deste projeto, que me está a dar muito prazer, e sinto que as pessoas estão com muita curiosidade e estão a apoiar-nos muito neste caminho e neste desenvolvimento. Como é que sente essa... Tenho falado com muitas pessoas, aliás... Mas não tem tido atividade? Em pré-campanha nós não temos recebido atividade do PPM? Não. Mas o facto das câmaras não estarem lá não quer dizer que nós não falamos com as pessoas. O que é que têm feito? Temos, aliás, para formar as nossas listas, temos-nos dirigido a algumas localidades e, de facto, essas pessoas têm-nos dito que fazia falta uma opção na Madeira assim, que fazia falta ao PPM. Aliás, o PPM tem na Madeira o melhor score eleitoral de todas as regiões do país. Como é que traduz isso? Fazia falta. Sabe que existem, ao contrário do que possa parecer, existe muita gente a acreditar na monarquia em Portugal. Existe muita gente que não se sente representada pelos partidos, pelos comuns partidos, os chamados partidos com assento parlamentar, e cada vez mais tentam procurar outra alternativa. E acreditam que a monarquia é um regime viável para Portugal. E isso traduz em números e votam. Mesmo o PPM não estando aqui representado, até agora, o PPM tem o melhor score eleitoral, é aqui na região da Madeira, sim. Como é que se vai integrar um partido monárquico numa Assembleia de República? Exatamente como durante a monarquia constitucional existia um partido republicano. Durante os últimos anos da monarquia constitucional, em Portugal, existiu um partido republicano que elegeu, inclusive, deputados em Lisboa, para a Câmara de Lisboa, e, portanto, numa democracia faz parte, e é bom, que todas as tendências da população estejam representadas. E existem muitas pessoas em Portugal a acreditar na monarquia. Está consciente que eleger um deputado da Madeira para Lisboa representa cerca de 12 mil votos. Não é uma tarefa fácil para um partido que começou a sua organização e atividade há pouco tempo, aqui na Madeira. De facto, sabemos que não é uma tarefa fácil, mas é algo muito importante. E é um desafio que o PPM resolveu aceitar. Precisamente, o nosso projeto era mais a médio e longo prazo. O que o PPM tinha pensado era estabelecer a sua estrutura regional com vista às eleições regionais de outubro deste ano. Entretanto, surgiram as eleições legislativas e as pessoas começaram a perguntar-nos, mas porquê não concorrer já? E foi isso que decidimos fazer. Sabemos que é difícil, sabemos que é complicado, mas queremos aceitar o desafio, queremos ser essa voz ativa. Estão começando a semear a ideia do PPM. Exatamente. Se fosse eleita, qual seria o vosso objetivo em Lisboa? O nosso objetivo em Lisboa será sempre defender a Madeira. O objetivo do PPM, e ainda para mais no contexto que nós estamos e começamos a assistir todos os dias com o recuo na legislação que a Madeira pode apresentar, o recuo nas verbas, começamos a ouvir um pouco todos os dias o que é que a Troika tem andado a fazer e, portanto, o objetivo do PPM será sempre bater-se pela Madeira. Recusamos determinantemente o corte nas verbas da transferência do Orçamento de Estado para as regiões autónomas. Queremos que as verbas para a Madeira sejam restabelecidas.
As pessoas sabem que as verbas para a Madeira foram cortadas porque eram iguais aos dos Açores e agora são menores, devido a uma picardia entre o engenheiro Sócrates e o presidente do Governo Regional. Não é justificável. A Madeira tem mais população que os Açores e neste momento está a receber menos de verbas de transferências do Orçamento do Estado. E, portanto, a posição do PPM será sempre essa, será sempre ser uma voz, e é isso que eu garanto, que vou ser uma voz na defesa dos madeirenses. Não sendo madeirense e estando há pouco tempo na Madeira, já se sente com os valores autonómicos? Sim, sinto. O que é a autonomia para si? A autonomia, para mim, é a capacidade de um povo se poder autodeterminar. Não basta nós sermos região autónoma no nome. A Madeira tem capacidade para representar a si própria em muitas coisas. E uma das linhas programáticas que nós defendemos é a representação da Madeira e de membros do Governo Regional em delegações cujas negociações sejam vitais para a zona e para a economia da Madeira. E estou a falar, por exemplo, quando existem negociações das cotas leiteiras, das cotas da carne, das pescas. Porque é que essas negociações, porque é que essas delegações não podem ser compostas por membros do Governo Regional em vez do Governo Central? Porque é que a negociação não é feita diretamente pelo Governo Regional? Porque a autonomia é isso, é nós termos a capacidade de negociar e de sermos intervenientes na nossa economia e podemos decidir as nossas coisas, podemos legislar e decidir sobre o nosso futuro. Como vê, por exemplo, o papel e a posição de um representante da República numa região autónoma? Não vejo com bons olhos. Eu penso que o cargo não tem razão de ser. O PPM não... Já nos Açores essa questão também se coloca. O cargo não tem razão de ser, porque um representante da República é o quê? Até parece que a Madeira e os Açores não fazem parte do território português. Se isso não existe noutros sítios, porquê? Porque existir um cargo desses aqui? Não faz sentido nenhum. Não. E quem é que iria promulgar as leis? O Parlamento da Madeira, portanto, o órgão que os madeirenses... O Parlamento aprova e terá que haver alguém para promulgar. Quem é que iria substituir o representante da República, na opinião do PPM? Alguém que seja eleito pelo povo, portanto, o Parlamento será soberano nisso e aquilo que tem que fazer é... As leis da Assembleia da República são promulgadas pelo Presidente da República. As leis da Assembleia Regional seriam promulgadas por quem? E por que não pelo Presidente do Governo Regional, por exemplo? Seria essa a posição do PPM? Por exemplo, eu penso que seria sempre algo mais equilibrado e justo, porque é alguém para o qual os madeirenses votam diretamente, do que uma pessoa que está a promulgar leis relativamente a este espaço e que não foi eleita pelos madeirenses. Em relação a questões concretas da Madeira ainda, como vê o reforço de competências constitucionais atribuídas às regiões autónomas? Por exemplo, o PSD pretende uma revisão constitucional na próxima legislatura. Qual é a visão do PPM relativamente a uma revisão constitucional? A posição do PPM relativamente à revisão constitucional é favorável. Nós defendemos, e nisso estamos de acordo com o PSD Madeira, pelo menos, que tem que existir uma revisão constitucional. A Terceira República está terminada, está acabada. É urgente para Portugal haver uma discussão, é urgente que haja uma revisão constitucional, mas tem que ser algo feito sem preconceitos e tem que ser algo feito em prol dos portugueses. E, nomeadamente no que diz ao PPM respeito, nós lutamos muito pela questão da revisão constitucional para que possa ser retirada da Constituição, do célebre artigo 288, a expressão forma republicana de governo para forma democrática de governo. Portugal tem que ser uma democracia, seja ela república ou uma monarquia, mas o importante é que isso seja... E relativamente aos poderes autonómicos? O PPM defende um reforço da autonomia. Em que matérias? Um aumento da capacidade legislativa dos parlamentos autonómicos e isso implicará também um aumento mesmo a nível financeiro. Relativamente ao poder fiscal, ao reforço dos poderes fiscais também? Também. O PSD pretende? Também. O PPM está muito próximo do PSD? O PPM não está próximo do PSD como não está próximo do Bloco de Esquerda. O PPM é um partido português. Nós não nos catalogamos nem de esquerda nem de direita, somos um partido por Portugal. Tem um programa muito próximo? Temos um programa próximo em algumas questões, distantes noutra. Eu posso dizer, por exemplo, e nesse aspecto, o PSD Madeira e o PSD
Central também diferem em relação à questão que ainda agora aqui ouvimos falar da redução dos municípios e das freguesias. O PPM é frontalmente contra a redução de municípios e de freguesias impostos pela Troika, e nós sabemos que o PSD Central, e tal como o PS, são a favor. E o PSD Madeira, ainda agora o Presidente do Governo Regional, acabou de dizer que é contra. O PPM é contra. A Troika não conhece a realidade portuguesa. Portugal é um país composto pelos municípios. Existem municípios em Portugal muito anteriores à formação do próprio país. São regiões muito importantes. São a primeira linha, e nesta situação de crise, são a primeira linha de apoio às populações. Portanto, as freguesias e as paróquias. E não faz sentido nenhum existir agora uma reforma administrativa que pretenda juntar as paróquias, as freguesias, perdão. As pessoas vão perder a sua identidade. Não? E a pretexto de se reduzir despesa, não, o que eles querem é criar superestruturas que depois vão ser tão burocráticas que vão gastar muito mais receitas a ser geridas. O PPM não concorda com as medidas da Troika? Não, o PPM não concorda. Em quê, por exemplo? Não concorda com o memorando. O PPM não foi ouvido, como muitos outros partidos não foram ouvidos, porque numa atitude arrogante a Troika só resolveu ouvir certos partidos, mesmo sabendo que dia 5 de junho iriam muitos mais a eleições. Portanto, o PPM não se sente minimamente vinculado ao documento que foi imposto pela Troika. O PPM não concorda, por exemplo, com o aumento da carga fiscal. O PPM não concorda, como já disse, com o corte das receitas para as regiões autónomas. O PPM acha que se pode ir muito mais longe em termos do corte da despesa. E onde é que se pode fazer isso? Em vez de serem os contribuintes, os portugueses, os madeirenses, a pagarem, por que não cortar onde realmente interessa? Existem 14 mil institutos, fundações, organismos, empresas municipais, portanto, institutos públicos em Portugal, 14 mil. Apenas uma pequena parte desses institutos apresenta contas. Muitos deles, nós não sabemos sequer para que é que existem. Portanto, o que o PPM propõe é uma redução de 50% no número desses institutos. Só aí a despesa já iria decrescer. Mas fizeram contas? Fizemos contas, é verdade. E outra medida que propomos, e que tem a ver com as parcerias público-privadas, o PPM é contra a celebração de novas parcerias público-privadas e achamos que aquelas que existem têm de ser muito bem avaliadas. Muito bem avaliadas. O presidente do PPM, Paulo Estevão, creio que é presidente. Exatamente. Falava há bem pouco tempo aqui no Funchal que esta era uma oportunidade para fazer uma revolução pacífica no sistema político português. Que revolução é essa? A revolução pacífica no sistema político português, que o Dr. Paulo Estevão quis falar, tem a ver com isto. É um momento, nós estamos num momento de charneira. Os portugueses já perceberam que o sistema em que vivem chegou ao fim. E, portanto, esta é a oportunidade, é a altura para os portugueses decidirem aquilo que querem. Se o que querem é aquelas soluções que nos têm sido dadas, as soluções que nos levaram à bancarrota, ou então se vamos apostar numa coisa nova. O que é uma coisa nova para o PPM? A coisa nova seria uma monarquia constitucional em Portugal. Que vantagens é que traria? Muitas vantagens. Para já, o chefe de Estado seria alguém que não é partidário, portanto, e logo aí seria uma união, seria a união e a congregação das esperanças e o símbolo de Portugal. Os presidentes da República dizem que são presidentes de todos os portugueses. Mas não são, não são. Não. Para já, existe uma abstenção muito grande, como se sabe, portanto, logo aí fica cortada uma parte dos portugueses. E depois só são presidentes de quem vota neles. O professor Cavaco Silva só uma minoria votou, não é? Das pessoas que votaram. No caso da monarquia, ninguém votaria? Não, ninguém votaria. Portanto, não havia escolha? Não haveria a escolha seria, para já, os portugueses dizerem se querem uma monarquia ou uma república. Não haveria escolha, digamos, na primeira figura do país? Exato, porque nós achamos que a figura do país, a figura do chefe de Estado, tem de ser um símbolo. Ele é importante por isso, por ser um símbolo da nação. Simbólico? Apenas simbólico. Exatamente como acontece na Noruega, na Bélgica, na Holanda. Ele tem que ser o símbolo da nação. Ele tem que canalizar os aspectos positivos, as esperanças da nação portuguesa. O governo e os partidos continuarão a governar.
a bem de Portugal. E o que nós defendemos é um governo pluripartidário, com várias Mas há aqui uma questão que parece contraditória, que é a Wanda Raimundo diz que o rei seria o símbolo, digamos, e depois diz que num regime monárquico os países mais desenvolvidos da União Europeia não estão em bancarrota. Mas o rei não governa. Não, o rei não governa. Portanto, sendo um símbolo, digamos que a responsabilidade é sempre dos partidos. A responsabilidade será dos partidos, mas o rei tem muita influência. Eu vou dar o exemplo da Bélgica. Nós sabemos o grave problema que a Bélgica está a atravessar. A Bélgica está sem governo há alguns meses e, no entanto, a Bélgica continua. A Bélgica continua porque tem um chefe de Estado, tem um rei, um monarca, que consegue congregar a vontade dos belgas e consegue levá-los perante esta situação difícil. E em Espanha? Ele é o Espanha, por exemplo, que também está com dificuldades financeiras e é uma monarquia. É verdade, mas vários estudos de opinião e sondagens mostram que a instituição mais credível ainda para os espanhóis é precisamente a monarquia. Os espanhóis, apesar dos seus problemas, continuam a confiar no rei e continuam a achar que é a melhor forma de representação e que ele constitui a unidade da nação. É um exemplo. Portanto, não tem nada a ver com o governo. Não tem a ver com o governo. O PPM, em relação à região autónoma, diz que a Madeira não pode continuar a viver apenas do turismo. É verdade. Quais são as vossas ideias? É verdade. A Madeira tem-se canalizado muito e tem-se centrado muito apenas num turismo e de um tipo particular de turismo, o turismo cruzeiro. É importante começarmos a procurar outras alternativas, mesmo a nível de turismo, o turismo rural, o turismo cultural, o turismo ecológico, tudo isso são vertentes que podemos procurar. E depois é urgente começar a apostar novamente na produção do produto madeirense, na agricultura madeirense, do produto madeirense, e em coisas sustentáveis como a produção de energias renováveis, limpas. O PPM é um partido ecologista e sempre se pautou por essas diretivas. Em relação a algumas questões concretas que se estão a colocar a Portugal, por exemplo, agora, relativamente à economia, a questão das privatizações. O PPM é contra a privatização de setores estruturais para a economia, como, por exemplo, o setor energético, as águas, a Caixa Geral de Depósitos e a RTP, por exemplo. A RTP não pode ser privatizada e estamos aqui na Madeira e vou dar um exemplo muito simples. O nosso medo, se a RTP for privatizada, é que os canais regionais, Madeira e os Açores, possam sofrer com isso. Os canais regionais vão ter uma diminuição nas verbas e os madeirenses e os açorianos não podem perder isso. Portanto, a RTP é um serviço público e tem que o continuar a ser. Exatamente como a REN, como as Águas de Portugal, como a Caixa Geral de Depósitos, não podem ser privatizados. Como o CTT, são serviços públicos. Relativamente a uma das áreas de grande atenção por parte da Madeira e que tem sido incompreendida no espaço nacional relativamente ao Centro Internacional de Negócios e Zona Franca, como vê o PPM esta questão de Portugal não se rever, digamos assim, na Zona Franca da Madeira? O PPM acha, e eu acho pessoalmente, que a Zona Franca é importante para a Madeira e para os madeirenses. Ela tem que começar a ser pensada de outra forma. Ela tem de deixar de ser algo etéreo, que serve apenas a nível fiscal, para passar a ser algo mais concreto. Ou seja, temos que começar a implantar mecanismos que garantam que as empresas aqui sediadas ofereçam de facto emprego e seja uma mais-valia para os madeirenses. Isso é muito importante, porque nós sabemos que fixando o emprego, fixamos as pessoas no seu local de trabalho e onde vivem. E depois a Zona Franca é incompreendida por outra razão, é que devido à Zona Franca existe um acréscimo do PIB da Madeira. Portanto, a Madeira tem uma penalização nas transferências da União Europeia, precisamente porque o seu PIB é considerado o segundo maior per capita de Portugal e, portanto, isso faz com que perca nas transferências de dinheiro europeu. Mas isso acaba por prejudicar a Madeira, porque é uma questão, acaba por ser uma questão virtual. Não é? Portanto, sabemos que é uma influência, mas que ela depois, na realidade, não se verifica. Daí nós não podemos penalizar a Madeira por isso. Ou seja, o PPM acha que a região da Madeira deveria continuar no objetivo 1 europeu para continuar a receber os financiamentos
da Europa? Sim, as ajudas são importantes. Portanto, o implemento do PIB da Zona Franca não é real? Não é real. A Madeira deveria continuar com o mesmo esquema anterior, com o mesmo objetivo 1? Não é real. O que a Madeira tem que fazer é, não perdendo aquilo que tem feito, apostar mais na produção e fazer exatamente isso que disse, regulamentar para que as empresas que estão aqui sediadas sejam de facto uma mais-valia para a região e não apenas uma mais-valia fiscal. Relativamente a outras áreas, como, por exemplo, a educação, a justiça, fala-se na crise da justiça em Portugal, que medidas é que o PPM tem para reformular a justiça? A justiça tem que ser, sobretudo, tem que se dar uma nova imagem. A verdade é que os portugueses têm uma imagem muito má da justiça, por tudo aquilo que temos assistido. É só uma questão de imagem ou de reformas? Não. Mesmo? Existem reformas profundas. Eu acho que de uma vez por todas se tem que fazer um novo mapa judicial para Portugal. Essas medidas têm de ser implementadas. Temos que pensar as coisas de outra forma. A mesma coisa se passa a nível da educação. O que vai acontecer é que os cortes impostos pela Troika vão, portanto, condicionar muitas destas questões, porque de facto nós temos eleições dia 5 de junho. Mas não nos podemos esquecer que muita coisa já está decidida e que o governo que assumirá funções no dia 5 de junho já está muito condicionado. O programa de governo já está a ser elaborado, já foi elaborado pelos senhores da Troika. Portanto, a nível da educação, por exemplo, vai haver um corte brutal na educação. O que o PPM defende, por exemplo, é que perante este corte brutal na educação, certas medidas vão ter que ser repensadas, como, por exemplo, o aumento da escolaridade até aos 18 anos. Se calhar é a altura de repensarmos essa medida, porque essa medida o que vai fazer é com que haja mais indisciplina nas escolas, porque as crianças com 18 anos não querem estar no 9º ano, estão forçadas, vai haver um aumento de disciplina e, portanto, se calhar não é a altura correta para fazermos isso. E outra coisa que o BPM acha é que o professor tem que ser professor, ele tem que estar na sala de aula, ele não pode ser apenas um administrativo na escola. Portanto, é urgente desburocratizar o trabalho do professor para que ele volte para a sala de aula, para que possa ensinar e formar. E depois os currículos escolares. Os currículos escolares estão desatualizados, o currículo do ensino básico é demasiado extenso. Nós somos a favor da revisão do currículo escolar, de, por exemplo, disciplinas como História e Geografia, voltarem a ser História e Geografia de Portugal, por exemplo. Portanto, que haja um reajustamento dos currículos à realidade. Relativamente à Universidade da Madeira? A Universidade da Madeira tem sido uma excelente instituição que tem divulgado aquilo que de melhor se faz na Madeira. E penso que deveriam de haver mais instituições assim. Seria importante para a Madeira e para o desenvolvimento da Madeira o aparecimento de outras estruturas de ensino como a Universidade da Madeira. Pensa que o Estado é que deveria financiar a Universidade da Madeira? Penso que o Estado deveria financiar toda a educação. A educação deverá ser pública e deverá ser tendencialmente gratuita, sempre. É importante, é um papel do Estado. O Estado não se pode demitir dessa função. Estamos mesmo no fim. Que mensagem é que quer deixar aos madeirenses? Que acreditem em nós, que acreditem que podemos fazer um Portugal melhor, que depende apenas do nosso trabalho e que o PPM está para trabalhar. Irá trabalhar na Assembleia da República pela Madeira e pelos madeirenses. Muito obrigada. Muito boa noite. Boa noite. Obrigada.